Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Hoje nós temos a satisfação e a honra de termos aqui o pastor Éder Garcia, companheiro nosso, pastor, fundador do Ministério Deus Bom, participante do Comesc aqui da cidade de São Carlos, casado, pai de 5 filhos, um homem de Deus. E você que está me ouvindo, eu te convido a participar conosco, compartilhando, dando o seu like, se inscrevendo nesse canal e não se esquecendo de assinar aí ou clicar no sininho para receber as próximas notificações. Muito bem, pastor Éder Garcia, um prazer ter o senhor aqui conosco, meu brother, né? Falando em Comesc, é interessante que nós entramos juntos no Comesc, né? Já faz alguns anos, e hoje nós gostaríamos de conversar com o senhor a respeito do seu ministério, da sua vida, da importância da presença de Cristo na sua família e do seu ministério. Que bom. Estamos aqui, né? Começamos junto no Comesc. É verdade. Na mesma reunião, mesmo dia, eu não me lembro bem a data, mas talvez o ano foi 2013. Eu acho que o ano foi 2013, se não 2014. E estamos aí na caminhada, né? E hoje, nesse projeto que Deus nos deu, né? Que projeto abençoado. O podcast do Comesc. Eu fico imaginando os nossos amigos que virão, né? Que o Comesc tem tanto homem abençoado, né? Pessoas de Deus ali no Comesc, que tem tanto para acrescentar, tanto para somar, né? E unidade, né? Unidade, essa é a palavra, né? O Comesc é unidade. Verdade, pastor. Mas nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre o seu chamado, o seu ministério, o projeto Deus Bom, como surgiu, como isso aconteceu na sua vida, aquilo que foi necessário fazer para que a gente possa entender um pouco sobre o projeto Deus Bom. Tá. Bom, eu vou começar um pouquinho atrás, né? Eu tive uma experiência, um encontro real com Jesus no ano de 1997. Eu e minha esposa morávamos no Japão e num momento de aflição que quem já foi imigrante, bom, já temos um imigrante aí também, é um ex-imigrante, sabe o quanto que a gente passa de solidão e dúvidas e medos, e algumas incertezas. E num dia desses aí, um rapaz que trabalhava comigo, ele falou assim: chega em casa, faz uma oração, abre a sua Bíblia, né? E dobra o seu joelho, que Deus vai falar com você. E naquele dia eu cheguei em casa, sozinho, minha esposa estava trabalhando, abri a Bíblia, ajoelhei como ele falou, direitinho, e a minha Bíblia abriu em Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai, o meu povo, diz o vosso Deus. E ali começou todo o chamado. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, entendi, e verdadeiramente eu fui para trás da letra, porque eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido. Alguém falava comigo além daquelas letras, e esse alguém hoje a gente sabe que é o Espírito Santo, e parecia assim que era só para aquele momento, e os anos foram passando. No ano de 1999, eu atendi um apelo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, já aqui no Brasil. E no ano 2000, fui para a igreja, né? E ali nós começamos a nossa caminhada. Em 2001, eu já fui levantado ministro do Evangelho, um obreiro pregador, né? Eu era da Igreja Internacional da Graça de Deus, a igreja que me gerou. Voltando um pouquinho, aceitei Jesus na Assembleia de Deus de Madureira. E depois parei, não continuei, só no dia que aceitei Jesus, não fui mais. E passado alguns meses eu fui para a Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi lá na Igreja Internacional da Graça de Deus que o senhor teve toda a sua base evangélica, conhecimento da palavra? Ali começou tudo, né? Foram 14 anos ali, de abril de 2000 até
27 de março de 2013. Até 27 de março de 2013 foi meu último dia ali. E foi ali que iniciou o projeto Deus Bom? Na caminhada, foi na caminhada. Eu tenho um lado meio revoltado, sabe? Isaías 40, né? Versículo 3 fala de João Batista, né? A voz do que clama no deserto. E eu tenho um pouco desse negócio. E exatamente no dia 15 de agosto de 2007, eu estava revoltado com algumas coisas que eu não estava gostando de ver. E eu fui para o banho, era um feriado, porque eu ia pregar à noite, e Deus falou comigo no banho. E o Senhor falou comigo assim: eu tenho te dado muitas coisas e você não tem compartilhado. Elas não são só suas, elas precisam ser compartilhadas. E durante uma semana Deus falou comigo. Começou ali naquele banho e durante uma semana o Senhor falou comigo. E aí veio o nome Deus Bom, Bom Mestre. Jesus falou: por que me chamas bom? Bom é somente o Pai. E por isso que o ministério chama-se Deus Bom. O Pai é bom. Deus, o Pai, é bom. Mas ninguém. E Deus falou disso também. Deu toda a direção. O versículo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E o Senhor, quando ele, voltando na fala do banho lá, que ele falou: estou te dando tanta coisa e você não tem compartilhado. E durante toda essa semana que o Senhor foi falando comigo, ele falou assim: o teu chamado é com os da casa. O teu chamado é com os da casa. E aí me lembrou de 1997, o porquê do consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. E aí a gente foi trabalhando conforme o Espírito Santo foi dando direção e criando situações, criando ambientes. E a gente foi trabalhando e fomos entendendo que tinha que servir igreja, que tinha que servir missionários. Primeiramente foram os missionários, depois as pequenas igrejas, né? E depois, no decorrer, a gente vai chegar no Vale do Jequitinhonha, que foi a primeira grande missão que Deus deu, né? E a gente começou ali a servir conforme a necessidade. Sem dinheiro, na verdade até hoje sem, porque nós trabalhamos com caixa zero. Quando precisa fazer algo, o Senhor provê aquilo que precisa ser feito, né? E a gente começou a servir primeiro com ajuda humanitária, e depois a gente foi entendendo que mais do que ajuda humanitária, o importante era a visita, e começamos a visitar, né? E aí foi caminhando, mas começou mesmo dia 15 de agosto de 2007. E entre 15 de agosto de 2007 e o final do mês de março de 2013, eu estou confuso agora, talvez foi 14, eu era pastor voluntário da Igreja Internacional da Graça de Deus e trabalhando com o projeto Deus Bom, né? Porque nós acreditávamos que não era exatamente um ministério, não era exatamente uma igreja, né? A gente acreditava que era um trabalho que poderia ser feito dentro da Igreja da Graça, mas quando chegou em 2013, aí acabou. 2014, com certeza, não é 2013, 2014. Aí o Senhor falou assim: acabou, é só projeto Deus Bom. Acabou a vinculação acabou o vínculo com a Igreja Internacional da Graça de Deus. Da Graça, e iniciou então o ministério Deus Bom, de fato, de sozinho, forma independente. Né? De forma independente. Mas ele já tinha, nessa altura, ele já tinha 7 para quase 8 anos. A importância, pastor Éder, da família. O senhor é casado com a Gisele há quantos anos, né? A Gisele é um caso. A Gisele é um caso. Nós nos conhecemos, eu tinha 13 anos, ela tinha 11. Nós tivemos um namorinho de escola, aquelas coisas de escola. Depois se separou, claro. Foi um curto período, menos de um ano. Mas em 1987, eu sofri um acidente. E o dia que eu tive alta, ela veio me visitar. E eu brinco que ela está visitando até hoje. Ela veio me visitar e a gente reatou, namoramos. Aí, quando eu tinha 21 e ela 19, nós nos casamos.
E estamos casados há 32 anos. Olha que bem. São 5 filhos, pastor. Por enquanto. Por enquanto. É um homem corajoso, né? Na verdade, foram 6 gravidezes. Nós perdemos a segunda, né? E 5 filhos biológicos nasceram aí. Larissa, a Érica, Samuel, a Raquel e a Esther. Então, desses 5 filhos, um homem. Um homem, Samuel. E esse, o Samuel, realmente é o que de fato se propõe o nome dele, né? É o nosso profeta. Eu brinco com ele que ele é o filho homem que eu mais amo. Ele fala, pô, pai, só tem eu. Mas ele está estudando teologia. O Samuel, por conta própria, ele desde os 3 aninhos, ele se envolve com leitura, gosta da Bíblia, é um apaixonado pela Bíblia. E ele tem um nível teológico bom, né? Mas hoje ele é um estudante universitário de música. Ele faz licenciatura em música na Universidade Adventista de Engenheiro Coelho. Muito bem. Pastor, então houve a agregação da família nessa visão do projeto, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco também da missão, né? Porque o projeto ele se instaurou no coração da família, ele cresceu e ele chegou a um trabalho lá no Vale do Jequitinhonha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa missão do Projeto Deus Bom lá no Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. Eu falo que foi o melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida. O ano era 2008 e um amigo, um irmão, faz tempo que eu não encontro, Alexandre Barbado, ele fundador do Expresso da Salvação na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais. Ele veio para São Carlos e nos apresentou algumas imagens do Vale do Jequitinhonha e nos convidou para uma expedição. E no dia 8 de outubro de 2008, nós saímos de São Carlos rumo ao Vale do Jequitinhonha. E de lá eu não parei mais. De lá eu não parei mais. Eu contei até a 50ª expedição. Depois eu não contei mais, não. Parei de contar. Não que foi muito mais, mas com certeza umas 60 vezes desde outubro de 2008. Eu tive a oportunidade de ir com vocês lá no Vale, lá no ônibus João Batista, né? O Joãozão. Falem um pouquinho do João Batista. Foram muitas aventuras, né, nesse ônibus, indo lá para o Vale do Jequitinhonha. O João Batista é um ônibus que não existe mais. Ele foi desmontado e vendido as peças, mas ele tem uma história muito grande. O João Batista, nós adquirimos ele do Ministério Torre Forte, em São Paulo, do apóstolo Cleiton Nantes, e ele veio do projeto explosivo de evangelismo. Foi à Bolívia, algumas vezes no Acre, rodou o Brasil todo, norte, sul, nordeste. E depois o João Batista veio para a nossa mão em 2011 e ficou conosco até 2022, eu acho, ou 21. E também viajamos bastante. E aí nós mudamos, né? Ou batizamos ele de João Batista, exatamente porque naquela época o Vale do Jequitinhonha estava bem pobre, hoje não é mais, né? Até deixa eu abrir um parênteses aqui. O Vale do Jequitinhonha não é o Vale da Fome e da Miséria. Era isso que eu ia perguntar posteriormente. Não é. É de uma riqueza. É de uma riqueza não só cultural. O povo é lindo, o local é lindo, a terra produz sim. Tá? O problema do Vale do Jequitinhonha, com certeza, são as políticas sociais. Com certeza. Precisa mudar o povo, mudar a cabeça do povo, mas não falta nada lá. Só que naquela época existia muita casa sem luz. Quando nós chegamos lá em 2008, só tinha a Oi lá e só orelhão. Celular, esquece. O celular só pegava em Diamantina, 270 quilômetros distante de lá. Os últimos 40 quilômetros não tinha asfalto, era terra, que a gente fazia em 2 horas e meia.
Já chegamos a fazer em 4 horas, porque na época de chuva não dava para andar com ônibus. E então a gente falava que era um deserto ali. E como nós levávamos para os missionários Bíblias, como eu era até então nós fazíamos parte da Igreja da Graça, e a Igreja da Graça nos supria com literatura, muitos livros, a revista Show da Fé, Turminha da Graça, as histórias do Midinho. Midinho é uma bênção, que tem de criança que foi evangelizada através do Midinho, uma coisa impressionante. O meu filho fala para todo mundo, ele fala assim, meu primeiro seminário de teologia foi com o Midinho, né? E a gente levava tudo isso, levávamos cestas básicas, primeiro para a família do missionário e depois ele que distribuía. Nós não distribuíamos, nós entregávamos para ele conforme a necessidade do povo que ele apacentava ali, do povo que ele assistia, né? E levávamos cesta básica, foram muitas e muitas toneladas. Bíblias, nós contamos até 5.000, depois nós paramos também de contar, não sei quanto que levamos de Bíblia, né? E a gente falava que era por isso que era o João Batista, um ônibus feio. Ele era muito feio, todo manchado, amassado, velho, mas ele era a voz do que clama no deserto. Ele levava muita esperança. Quando nós chegávamos no Vale do Jequitinhonha, a notícia corria. Falava assim, pastor Éder está aí com a equipe do Deus Bom. E alguns pastores diziam assim, está chegando coisa boa para nós. Tá? Isso eu falo glorificando a Deus, claro, né? Mas era isso que acontecia. Então, por isso que ele chamava-se João Batista, porque era a voz do que clama no deserto. Muito bem, pastor Éder. E, assim, o senhor já falou um pouco, mas a diferença do Vale hoje, em termos tanto sociais como em termos religiosos também, em termos da mensagem, da palavra de Deus, dos pastores, dos missionários que hoje estão lá. Tá. O Vale do Jequitinhonha não precisa de mais igreja. O que tem supre. Pelo menos eu entendo assim. A região que nós mais trabalhamos, que é Virgem da Lapa. O Vale do Jequitinhonha, ele também não tem fome. Isso há muito tempo. Eu não vejo mais miséria como a gente via em 2008, 2009, no máximo 2010. A gente não vê mais isso lá. O povo hoje migra menos, né? Porque antes era assim. Já ouviu falar das viúvas da seca? Uhum. As viúvas da seca são mulheres que ficam com seus filhos e o marido vai para o café, né? Que aqui no sul de Minas, principalmente. Laranja, estado de São Paulo, para as praias, Ubatuba ou as praias de Santa Catarina, né? Esse é o caminho dos homens, trabalhar 4, 5, 6 meses e voltar para casa, trazer um dinheiro e ali ficar o restante do ano, né? Isso diminuiu muito. Hoje no Vale do Jequitinhonha tem emprego. Hoje no Vale do Jequitinhonha tem até hipermercado atacadista. No Vale do Jequitinhonha, o próprio governador Zema ele já diz, não é mais o Vale da Fome e da Miséria, agora é o Vale do Lítio. Onde nós trabalhamos, Virgem da Lapa, até a primeira mina de lítio, são 35 quilômetros. Uhum. E, se eu não me engano, é a segunda maior do mundo, né? O Vale tem prosperado muito, 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 muito mesmo, né? As estradas de terra têm diminuído, as estradas principais, as BRs, não tem mais terra ali, a não ser lá no Baixo Jequitinhonha, depois da cidade de Jequitinhonha, indo para Almenara, tem alguma coisinha ali de terra com destino a Porto Seguro. Mas evoluiu demais, evoluiu, tem faculdade, já está chegando faculdade lá. Assistência médica, bastante médico, né? Falta equipamento para os médicos, mas não tem faltado médicos. Então o Vale deixou de ser o Vale da Fome e da Miséria há muito tempo. Na questão das igrejas, o que elas precisam? Elas precisam de apoio. Elas precisam de apoio. A renda não é alta. Então nós vemos lá pastores que às vezes precisam ter a função de pastor e ter que trabalhar. Então, pastor Éder,
houve a prosperidade social, né, mas isso não refletiu nas igrejas. Então, eu falo que refletiu nas igrejas, porque hoje nós vemos igrejas lá grandes, equipadas, bem mobiliadas, porém, os pastores ainda precisam de amparo. Amparo financeiro, amparo teológico. Precisa de mais investimento, né? Porque muitos pastores começaram lá na raça, pastores de sertão, né? Aceitaram Jesus, se converteram e começaram a pregar e de repente virou uma igreja, de repente o negócio cresceu, né? E eles anseiam por aprender mais, né? E uma observação, o Vale do Jequitinhonha é um lugar de gente talentosa. Às vezes a gente olha aqui grandes igrejas com músicos, equipamentos, o pessoal precisa conhecer os músicos do sertão. Tem gente muito boa tocando lá, tem gente muito talentosa. E alguns que nunca frequentaram uma escola e tocam demais, cantam demais. É um lugar de gente que se supera, verdadeiramente. Muito bem, pastor Éder. Agora, houve uma mudança, eu diria que, na minha maneira de avaliar, no direcionamento do trabalho do senhor, né? Lá no Vale, era uma ação do Espírito. Aqui, em São Carlos, houve uma mudança nessa sua jornada ministerial e espiritual. O senhor está trabalhando com crianças, trabalhando na educação infantil, junto com as suas filhas e tal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre esse novo desafio, as necessidades, os problemas, as carências, né, e as implicações espirituais também nessa nova jornada espiritual que o senhor está traçando aqui em São Carlos. Bom, essa é a novidade dos últimos 3 anos e meio que Deus colocou na nossa família, né? Eu tenho uma filha pedagoga e outra estudante de pedagogia, né? A Larissa e a Érica. E a Larissa, de repente, ela se deparou com a escola na qual ela fazia estágio, os proprietários querendo abrir mão da escola e querendo passar para frente essa escola, e eles, sendo cristãos, evangélicos, eles disseram que oraram e Deus mostrou a nossa família, né? Aí nós começamos a conversar, eu como pai, como líder da família, tomei frente na negociação, sem ser pedagogo, mas conversando, e aí essa escola veio para nossa direção, né? Minha filha é coordenadora e dá aula, a Érica dá aula, né? E eu, como pai, vou apoiando ali, porque sempre administrei negócios, então a gente vai instruindo, vai dando essa base. Eu entendo de Deus que eu não devo ficar muito tempo lá, né? Até por isso o meu trabalho é voluntário lá, né? Às vezes o pessoal fala assim, a escola do pastor Éder. Não, o pastor Éder não tem escola, não. O pastor Éder é o pastor do Projeto Deus Bom, né? O que a gente faz é servir como obra mesmo, né? E ao vir para a nossa responsabilidade essa escola, a gente imediatamente nós transformamos ela numa escola cristã de educação infantil para crianças de 1 a 6 anos. E aí nós estamos trabalhando porque é um desafio muito grande. Nós temos na cidade de São Carlos 87 escolas particulares, desde a pequenininha até as grandes, né? E escola confessional cristã evangélica de educação infantil, somente o Criando Asas. Nós temos várias escolas onde os proprietários são cristãos evangélicos, tem os cristãos católicos também, né? Mas não com confessionais. Inclusive, no caso dessa escola, com metodologia cristã, né? Uma metodologia batista, que nasceu na Igreja Batista Ágape de Campinas, que hoje é o Colégio Batista Ágape de Campinas e chama-se Metodologia a Crescer. Ela é cristã e evangélica, né? E a gente tem trabalhado com crianças de 1 a 6 anos, porque é a primeira infância,
Primeira infância é um assunto seríssimo, que daria para a gente fazer uns 3 podcasts só falando da primeira infância, falando de neurociência, falando de poda neural, né? Mas dá para falar alguma coisinha aqui hoje. É muito desafio mesmo. E eu gostaria que o senhor exemplificasse algumas dificuldades que o senhor tem enfrentado no colégio com essas crianças, aquele choque, né, de uma realidade social libertina, e quando chega na escola com essa metodologia cristã, como que acontece isso? Como equacionar essa situação? Bom, por incrível que pareça, as crianças, os pais às vezes falam que elas comentam até em casa, porque lá nós temos uma frase que nós dizemos para as crianças: aqui nós temos regras, né? E tudo aponta para Cristo. O respeito, o amor, né? A cordialidade, a parceria, a cumplicidade quando precisa da cumplicidade, né? E tudo com ordem, tem que ter respeito, né? Também acontece, às vezes a gente recebe criança sem limite, mas com pouco tempo ela começa a entender que existem limites, né? E isso já faz parte de toda essa, vamos dizer, essa poluição que tem entrado na cabecinha das crianças de 1 a 6 anos, né? Então a gente também trabalha nessa limpeza aí para que elas sejam doutrinadas com o caráter de Cristo. Porque a doutrinação está em todo lugar. Doutrinação está em todo lugar, seja ela para o bem ou para o mal, todos somos doutrinados. O senhor tem consigo as crianças e existe os pais, existe aquela tratativa do pai, a educação do pai, o que representa isso para a criança quando existe uma dificuldade no lar, né? Eu posso até falar para o senhor assim que existem crianças que chegam lá e estão totalmente desassociadas de uma realidade em virtude de uma criação, vamos colocar assim, errada ou permissiva. O que isso reflete na questão educacional lá na escola, lá no Criando Asas? Olha, então, vamos falar das crianças que chegam, né? Tem que ter um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Nós temos lá filhos de pais separados, né? Nós não temos hoje, mas já tivemos criança, filho de casal homoafetivos. E temos também filhos de cristãos evangélicos e filhos de pastores, né? Precisa equilibrar tudo isso. Algumas crianças, principalmente e infelizmente, os filhos de pais separados, eles chegam com vários probleminhas ali que a gente precisa trabalhar, né? E os pais, quando eles procuram a escola lá, eles já procuram querendo ajuda. Querendo ajuda. Claro, existe custo, existe um valor a pagar, mas quando eles chegam lá, eles já chegam sabendo de valores. Eles vêm buscar realmente uma ajuda. Tem a questão da inclusão, né? Porque existem crianças com diagnóstico fechado e crianças que ainda não têm diagnóstico, que ao observar a gente vê que tem algum transtorno. Pode ser que seja do espectro autista, pode ser um TDAH, né? Pode ser uma dislexia, mas alguma coisa pode ter, só que nós não podemos dar esse diagnóstico, isso não compete a nós. Mas nós emitimos relatório para que profissionais depois façam uma avaliação mais profunda. E elas chegam realmente precisando de ajuda. Elas não sabem, né? As crianças não sabem que elas precisam de ajuda, né? A questão da socialização. A questão da socialização é muito séria, né? Às vezes, alguns pais, pode até ser algum pai aí que está nos assistindo, né? Falar assim, mas meu filho é muito novo para ir para a escola. Olha, a lei obriga a partir dos 4 anos. Mas quanto mais cedo a criança começar a se socializar, melhor ela será formada. O
caráter dela será muito mais bem formado, né? De uma forma... não muito mais bem formado, ele será formado de uma forma positiva, né? Com respeito, né? Sabendo dividir, né? Tirando o individualismo, né? A criança é muito individualista. Então, quanto mais cedo, mais se trabalha tudo isso, né? Porque criança, eles estão lá. A criança está em casa. A criança está em casa. Ela tem lá muitos brinquedos. Ela tem o ambiente dela, né? Infelizmente, ela tem as telas dela. As telas é um mal terrível. E elas não querem sair dali. Ali está ótimo para elas. Ali está bom para elas. Para que sair dali? Mas elas precisam socializar. É necessário socializar. Então elas chegam, às vezes, disputando espaço, algumas querendo agredir, né? Ou chegam até a agredir. Só que a gente está sempre controlando isso, né? Está sempre advertindo, né? E algumas crianças, acredite, elas são violentas com os pais, elas mandam nos pais, agem com violência. Tem 2 anos, há 2 anos atrás, nós tivemos o caso de uma mãe que, por não conseguir controlar o filho, ela desmaiou e pediu ajuda na nossa escola, né? E aí o que acontece? Poderia ser simplesmente uma instituição de ensino. Como eu disse, em São Carlos tem 87. Seria mais uma. Mas o viés, o propósito é cristão. Então a gente tem que mostrar quem é Jesus para essas crianças, não como uma igreja, não como uma escola bíblica de igreja, mas no dia a dia. No dia a dia, no convívio, é assim que a gente mostra para a criança. E com o passar do tempo ela vai mudando. E o senhor sente que isso é um ministério, é um chamado? Então, teve um dia que eu estava ajudando, logo no comecinho, eu estava ajudando minhas filhas, e até porque uma profissional que trabalhava lá, ela adoeceu, e nós, uma escola pequena, começando, não tinha dinheiro para contratar outra. Aí eu falei para minha filha assim, olha, no período da manhã só tem 4 crianças, isso há 4 anos atrás. Eu falei, só tem 4 crianças, você cuida das crianças, eu fico aqui na secretaria para você, até as coisas mudarem, né? E a profissional voltar do afastamento. E dessas 4 crianças, teve uma manhã, eu não lembro qual dia da semana, mas teve uma manhã que 2 meninos não foram dormir, porque depois do almoço eles têm um período de soninho, né? Que a gente fala. E eles chegaram para mim e falaram assim, ô tio, você faz aviãozinho pra gente? E eu fui lá na impressora, peguei 2 folhas de sulfite, fiz um aviãozinho cada um e eles foram num parquinho que tem na entrada da escola. Na verdade, é o primeiro ambiente da escola, e eles ficaram tacando aviãozinho. Aquilo ali começou a me encher de alegria. Mas me encher de alegria de um jeito assim que estava diferente aquela alegria. E Deus falou assim comigo, gostou da igreja que eu te dei? Eu falei, Senhor, é igreja? O Senhor falou assim, para suas filhas, trabalho, para você uma missão. Aí eu disse para o Senhor, então, a partir de agora, eu vou me dedicar o tempo todo a essa escola. E a gente passa o dia lá, elas ensinando, e eu fico lá como o pastor, outra hora como gestor, outra hora desentope uma privada, corta uma grama, emenda um fio, troca uma lâmpada. Né? Tem várias coisas. Houve um vigor ministerial. Houve um vigor ministerial, porque Deus falou que para mim é uma missão, né? Tanto é que, assim, eu gostaria que tivesse. E se chegar o momento de ter, vai ser muito bom. Mas eu não recebo nada da escola. O Senhor disse que para mim é uma missão. Eu sou um obreiro, né? Não recebo nada. E
E se um dia Deus permitir, claro que eu quero receber, porque isso abençoa a nossa casa também, né? Financeiramente, a gente vive do projeto Deus Bom, do que ele proporciona para a gente, através de ofertas, de dízimos que os irmãos entregam lá, né? A igreja é bem tranquila quanto a isso, ela entende tudo isso, né? E a gente está tocando. A intenção é crescer, a intenção é trabalhar com mais crianças, né? Exatamente por conta da primeira infância. Pastor Éder, e para os ouvintes, né, que estão aí ou trabalhando as suas ideias em relação a melhorar a escola, a criança, como que eles poderiam fazer para entrar em contato com o senhor, para conhecer o Criando Asas? Eu gostaria que o senhor desse o endereço, falasse um pouco sobre essa questão, né? Eu não sei se nós estamos em época de matrículas ou não. Tá. Estamos em época de matrícula, desde o dia 15 de setembro. Época de matrícula, e agora vai até o final da primeira quinzena de janeiro. Bom, eu não tinha falado o nome da escola, né? É Colégio Cristão de Educação Infantil Criando Asas, né? Ele fica na Vila São José, aqui em São Carlos, na rua Abraão Bagnato, número 270. Né? A rua não é tão conhecida, mas a via principal da Vila São José é a Rua Antônio Blanco. E a Rua Antônio Blanco termina no Colégio Criando Asas, né? E aí, para conhecer, aí pelas redes sociais, né? O Instagram do Criando Asas, ou o Facebook do Criando Asas, ou fazer contato com o pessoal lá, né? O contato é via WhatsApp, né? Vai falar com a Larissa. O primeiro contato é com ela, 16 99769 8385. 16 99769 8385. E aí depois ela passa todas as instruções, agenda visita, e chama para uma conversa. A coisa é tão séria, pastor, mas tão séria, falando de matrícula. As famílias que visitam o Colégio Criando Asas, eles gastam entre 1h30 e 3 horas na visita para conhecer as instalações e a metodologia. Mais ou menos isso, de 1h30 a 3 horas, dependendo da dúvida, né? De todo o questionamento que eles venham fazer. É bem complexo, até porque não é vendido educação. Nós estamos falando de uma criança. Uma criança nunca foi nem pode ser um produto, né? Lá ninguém vai ouvir assim: e aí, vamos fechar? Eu vou te dar um desconto para você fechar. Não existe isso lá. Existe um trabalho ou melhor, existe uma apresentação de um trabalho, né, onde se mostra a importância da educação infantil, né, que o povo chama popularmente de primeira infância. Mostra-se a metodologia, fala-se muito de neurociência, de poda neural, né, um assunto seríssimo, né? Até fazer uma propagandinha. Traz a Larissa aqui que ela vai dar uma boa explicação sobre neurociência e poda neural. Fica a dica para os próximos programas, né? Sim, agora eu vou falar o lado espiritual de tudo isso. Toda vez que Deus foi fazer uma grande obra no mundo, ele fez através das crianças, né? E os maiores exemplos é Moisés, né? Próprio Jesus. E quando Jesus fala assim: deixai vir a mim as criancinhas e não as importunais, não as incomodais, né? Porque das tais é o reino dos céus. O que acontece, pastor? A criança, quando nasce, qualquer ser humano, quando ele nasce, ele recebe uma quantidade de neurônios maior do que o que ele precisa. Isso é o ser humano. E de 0 a 6 anos, ele começa ali com a primeira, a gente chama de, como que eles chamam?
não é nem eu falo a gente, mas aí os pedagogos, os psicopedagogos, né? Ou os neuropsicopedagogos, né? Tem vários cargos aí, várias funções, né? Eles chamam de a primeira poda, pequena poda ali nos 3 anos, mas a primeira poda neural mesmo entre 6 e 7 anos. Todo neurônio que não foi usado, que não foi ativado, ele é descartado pelo organismo, pelo cérebro, né? Aquilo ali é descartado como um lixo. Não usou. Ou que usou pouco. Porém, o problema não está só no que é descartado. O problema está no que foi ativado. O que foi ativado no cérebro dessa criança entre 0 e 6 anos? Foi positivo? Foi negativo? Porque, olha, alguém pode dizer assim, não é isso. Cada um pense o que quiser. Eu tenho convicção. O inimigo das nossas almas, ele já dominou os adultos, ele já dominou os jovens, e o que ele não está conseguindo dominar são as crianças. Agora, veja bem, isso não quer dizer que não tem jeito para jovens e adultos, mas jovens e adultos, o Espírito Santo de Deus os convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Porém, a criança, Deus faz isso através da neurociência. Então, se nós trabalharmos as crianças e ativarmos os neurônios e apontarmos para Cristo, apontarmos para o caráter de Cristo, essa criança, com certeza, ela não vai precisar na fase adulta que alguém coloque a mão na cabeça dela e expulse um demônio. Certeza. Certeza. Porque ela está sendo doutrinada na palavra de Deus. Então é muito importante. É muito importante. Às vezes os pais pensam muito na faculdade, na universidade, né? Hoje nós estamos vendo alguns ativistas e ativistas cristãos combatendo o ativismo negativo nas universidades, querendo virar a cabeça do universitário, que não é tão fácil assim, né? É Espírito Santo. No caso da criança, de 0 a 6 anos, é ciência. Ou melhor, neurociência. Neurociência. E aí entra a importância da pedagogia, né? Coitado do pedagogo, do professor que ganha tão pouco, que é tão desvalorizado, e todo mundo, por mais bem sucedido que seja na face da terra, passou na mão de um professor. Teve que passar. Teve que passar na mão de um professor. Ou de alguns, né? E de alguns. E a primeira infância é importantíssima. Então, assim, eu faço um apelo aos pais. Ali, né? Eu faço um apelo a você que é pai, mãe, de criança de 1 a 6 anos. Se aplique. Preocupe-se. Seja criterioso. Porque depois a caminhada é mais difícil. É verdade, pastor. Depois o problema é maior para ser resolvido. Sim. E vou abrir mais um parêntese. Eu quero aprender esse negócio de educação cristã. Não aprendi ainda. Eu quero aprender. Negócio mesmo, negócio. Como se monta do zero uma escola cristã. Porque, na minha opinião, a igreja evangélica ainda continua rica, ela continua poderosa, mas investindo errado. Está na hora das igrejas montarem escolas cristãs. As igrejas têm condições. Ah, mas vai muito dinheiro. Gente, o Projeto Deus Bom é uma igrejinha com 60 membros. Nós somos uma equipe bem reduzida. Mas, para mim, é o que está escrito em 1 Coríntios 1. Deus escolhe as coisas loucas e fracas desse mundo, os que não são para confundir os que são. É isso que acontece. Por isso que eu vejo que está debaixo da unção ministerial do Projeto Deus Bom, o Colégio Criando Asas.
né, que é um colégio, não é uma escolinha, não é uma creche, jamais será um depósito de criança. É um lugar onde se preocupa com as crianças. E eu, como pastor, o meu tratamento é de pastor com ovelha. Aquelas crianças são as ovelhinhas que Deus me mandou apacentar. Só que de uma forma diferente. Não é da mesma forma que se apacenta na igreja. É totalmente diferente. Só que nós temos tempo para isso. E todos precisam estudar. Uhum. Então, aí cabe aos pais tomarem a decisão certa. Outra coisa, a questão da doutrinação. A questão da doutrinação é muito séria. Ah, não, quem educa é pai e mãe, escola só ensina. Mentira! Mentira! Tem pai e mãe que entrega a criança às 7 horas da manhã e pega às 6 da tarde a criança. Aquela criança ficou 11 horas numa escola, seja qual for a escola. No entanto, não poderia. A lei diz que é 10 horas. Mas eu sei de casos que os pais deixam 12 horas. Aí esse pai, essa mãe, pega uma criança na escola e depois vai para o mercado, vai abastecer o carro, vai fazer alguma coisa, chega em casa. Põe a criança para tomar banho, o pai vai fazer alguma coisa, a mãe vai fazer o jantar. Quanto tempo eles terão para a criança? Praticamente nenhum. Sabe quanto que eles têm? No máximo, pais que se dedicam bastante, onde os dois trabalham, o pai e a mãe trabalham. A criança tem que ficar um período de 10 horas na escola. Sabe quanto que eles conseguem se dedicar à criança? No máximo, 3 horas por dia. Quem que educa a criança? A escola. A escola. E se a escola não for uma boa escola, se ela não for algo saudável, como que vai ser? Ela vai provocar confusão. E essa criança, um dia, será um adulto com uma série de problemas. Com uma série de problemas. Aí eu vou fazer uma propagandinha do colégio Criando Asas. Fique à vontade, pastor. Só tem uma tela no colégio. Uma única tela. E essa tela é usada para dar aula. O resto são centros de atividades, onde a criança é alfabetizada, a criança ela é treinada no seu desenvolvimento motor, ela faz toda a parte de socialização, a alimentação é balanceada, acompanhada por nutricionista, né? Tem todo esse trabalho. Só que às vezes é duro, sabe? A gente entrega a criança no portão, a primeira coisa que o pai dá ali no portão é uma tela para ela. E como elas se transformam dali para fora. Que a gente olha e fala assim, essa criança que está aqui do lado de fora do portão não é a que estava para o lado de dentro. Mas esse é o apelo da alma. Esse é o apelo da alma. Que só quem tem discernimento consegue enxergar tudo isso. E é muito sério. Tá? E volto a dizer, toda vez que Deus foi fazer algo muito grande na humanidade, foi através das crianças. Isso é verdade, pastor. Pastor Éder, muito obrigado por todas as suas informações. Eu quero compartilhar com você esse momento muito especial, porque muitos esclarecimentos foram dados a respeito do perigo, né, e das implicações que podem ocorrer. E nós temos uma alternativa, né, nós temos um caminho a seguir. Então, eu gostaria que você, meu querido abençoado amigo, deixasse o seu comentário, a sua opinião a respeito de tudo isso que foi falado aqui e também não se esqueça de compartilhar, não é, esse podcast e também fazer a sua inscrição, se inscrever, ativar o sininho. Não é? Deus abençoe, pastor, muito obrigado mais uma vez e que o Espírito Santo possa falar muito maior em nossos corações, em nossas vidas. E eu te vejo por aí. Até o próximo programa.